E agora chegou um momento tão esperado de fazermos uma leitura também edificante e nem por isso menos instrutiva, menos sapiente. Seria que é essa aqui, a revelação do grande mistério divino de Jacob Boehme, um filósofo e místico alemão, certo? Do século XVI, XVII. Jacob Boehme, 1575-1624. Foi um simples sapateiro, no entanto, as obras que escreveu são o maior monumento de conhecimentos teogônicos concernentes ao surgimento dos primeiros princípios em Deus e cosmogônicos, concernentes à criação do universo e das criaturas, da história do cristianismo. Pela graça da iluminação divina, esse homem simples teve acesso aos mais profundos mistérios de Deus, do homem e da natureza e tornou-se um gigante do pensamento metafísico. Grande foi a influência que suas obras exerceram sobre os mais diferentes meios. Entre os filósofos que as leram estão Hegel, Fichte, Schelling, Leibniz e Schopenhauer. Entre os poetas e romancistas Goethe, Novalis, Schlegel, Tieck, Blake, Robert Browning, Coleridge, Hermann Hesse e muitos outros. Newton também as leu e elas foram uma das fontes nas quais se apoiou para a elaboração da lei da gravidade. Com a presente edição, damos sequência ao projeto de torná-las finalmente disponíveis ao público de língua portuguesa. Então aqui, porque as mesmas figuras e formas que nas obras de Boehme enchem-me de admiração e espanto, nos escritos de Hegel me parecem insuportáveis e ridículas. Porque nos escritos de Boehme o conhecimento da verdade eterna fala a cada página. Schopenhauer. Neste momento estou lendo continuamente Jacob Boehme e começo a entendê-lo como deve ser entendido. Nele vê-se a poderosa primavera com suas forças que nascem, se movimentam e se misturam e de dentro para fora engendram a criação do mundo. Um verdadeiro caos de obscuro desejo e vida maravilhosa. Novalis. Boehme é uma aparição maravilhosa na história da humanidade. Em Jacob Boehme está o cerne da poesia e da mitologia cristã. Schelling. Eu sempre o remeterei a Boehme, que em todos os pontos é 10.000 vezes melhor do que um escrivinhador como eu. Encontro em suas obras uma solidez que não pode ser movida, uma profundidade, uma elevação e um alimento tão pleno e infalível que considero perda de tempo buscar tais coisas em outro lugar. Aconselho-o a lançar-se por todos os meios nesse conhecimento imenso das mais profundas de todas as verdades. Não sou digno de desatar os cadarços desse homem admirável. Louis-Claude de Saint-Martin. Então, aqui a revelação do grande mistério divino de Jacob Boehme. É um livro magistral, certo? De pensamento místico, cristão. Então, a revelação do grande mistério divino. Em 5 tratados. Aqui a tradução, a apresentação e notas, Américo Zommermann. Editora Polar, certo? Então, a apresentação, aqui tem a apresentação. Mas vamos aqui, aqui fala de uma biografia de Jacob Boehme, mas vamos diretamente para o texto, certo? Então, aqui a advertência do autor, aqui a advertência de Jacob Boehme, começando. Está escrito: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, nem o mistério do reino de Deus, porque lhe parecem loucuras. Não podem entendê-las, porque devem ser ponderadas espiritualmente. 1 aos Coríntios 2,14. Por isso, se o cristão que ama os mistérios divinos desejar estudar, sondar e entender estes profundos escritos, advirto de que não basta lê-los apenas com a aguda especulação e ponderação da razão.
porque com isso sua imaginação permanecerá somente no fundamento exterior e só obterá uma falsificação de suas cores. Pois a razão do homem, sem a luz de Deus, não pode entender o fundamento dos mistérios contidos nestes escritos. Por maior e mais sutil que seja, só será capaz de vislumbrar como que a sombra deles refletida num espelho. Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Pois ele é a luz do mundo e a vida do homem. Sem mim nada podeis fazer. Pois ele é a luz do mundo e a vida do homem. João 8, 12. Portanto, se alguém quiser compreender o fundamento destes mistérios, isto é, ter deles uma revelação divina, tem antes de mais nada de perguntar-se com que finalidade deseja saber tais coisas. Deseja praticar o que quer que possa obter e oferecê-lo para a glória de Deus e o bem-estar de seus semelhantes? Deseja morrer para o que é terrestre e para sua vontade própria? Deseja viver nesse fundamento divino que está buscando e ser um único espírito com ele? Se o que pretende, no caso de Deus, revelar a ele seus mistérios, não é ser um único espírito e ter uma única vontade com ele, nem entregar-se inteiramente a ele, para que o Espírito de Deus possa fazer o que bem quiser dele e, através dele, e ser seu conhecimento, sua vontade e sua ação, ainda não está pronto para alcançar tal graça. Pois há muitos que buscam conhecer esses mistérios apenas para serem respeitados e estimados pelo mundo e para obter ganhos e benefícios próprios. Tais pessoas não chegam a esse fundamento onde o Espírito sonda todas as coisas. O Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10. Como dizem as Escrituras, onde o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Para que ele possa ser alcançado, é preciso ter uma vontade totalmente entregue a Deus, pela qual ele mesmo busque e trabalhe. É preciso se dirigir continuamente a Deus com submissão e humildade, buscando apenas sua terra natal, o céu, e desejando servir seus semelhantes. Para que a compreensão de tais coisas possa ser aberta em seu próprio interior, tem de começar com um efetivo arrependimento, com a correção de suas faltas e com uma oração. Então o interior se conduzirá ao exterior. Porém, se ao ler tais escritos não conseguir entendê-los, não deve rapidamente colocá-los de lado, pensando ser impossível compreendê-los. Deve voltar sua mente para Deus, suplicando por graça e entendimento, e tornar a lê-los. Então compreenderá cada vez mais coisas até que, por fim, seja conduzido pelo poder de Deus ao próprio fundamento sobrenatural e suprassensível deles, isto é, à eterna unidade divina. Quando isso ocorrer, ouvirá as impronunciáveis palavras de Deus, que o conduzirão novamente para trás e para fora, mediante o afluxo divino, em direção à própria vileza da matéria da terra, mas em seguida o conduzirão de novo para o interior e para Deus. Então, com ele e através dele, o Espírito Santo sondará todas as coisas, e assim ele será verdadeiramente ensinado e conduzido por Deus. Fantástico. Vou só a capa aqui, começando. Fantástico. Jacob M. sobre o verdadeiro arrependimento. Breve explicação do que é necessário fazer para encontrar a chave da compreensão do mistério divino. De que maneira o homem pode alcançar a contemplação divina em seu interior. Escrito em 9 de fevereiro de 1623. Qualquer homem que deseja alcançar a contemplação divina dentro de si e falar com Deus em Cristo, deve seguir o caminho que indicarei aqui e então atingirá seu objetivo. Qualquer homem que deseja alcançar a contemplação divina dentro de si e falar com Deus em Cristo, deve seguir o caminho que indicarei aqui e então atingirá seu objetivo. Deve concentrar todos os seus sentidos
sua razão e toda a sua imaginação num único pensamento, analisar que tipo de pessoa é. A Escritura o chama de uma imagem de Deus, Gênesis 1, 27, de templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, verso 19, e também de membro de Cristo, o qual lhe oferece sua carne e seu sangue por comida e bebida. Deve examinar sua vida para ver se é digno de receber essa grande graça, de receber a carne e o sangue de Cristo, e se está apto para o alto título de membro de Cristo. Deve começar por analisar toda a sua vida, todas as coisas que fez e como emprega cada instante de seu tempo. Percebe estar em Cristo? Está na vontade de Deus? Para onde tende sua vontade? Descobre em si alguma vontade que se dirige intencionalmente para Deus, no sincero desejo de alcançar a santidade? Se descobrir tal profundo desejo oculto em si, de modo que, se fosse capaz, se voltaria de bom grado para a graça de Deus, saiba que esse desejo é uma manifestação do Verbo de Deus que foi incorporado e proferido em Adão no paraíso, em seguida ao pecado. Quando Deus disse à serpente que o descendente da mulher lhe esmagaria a cabeça. Gênesis 3, verso 15. Saiba que Deus, Jeová, o Pai, ainda o atrai para Cristo, pois em nossa própria natureza decaída não mais temos desejo pela obediência. Porém, essa atração do Pai, a graça que foi incorporada e proferida, puxa todos os homens, mesmo aqueles que têm os piores e mais errados atos, a não ser que sejam semelhantes a cardos, contanto que se permitam ficar quietos por um momento sob a atração da graça. O cardo é uma planta espinhosa que é uma praga da lavoura. Por isso, se descobrir em si um desejo de se converter, homem nenhum tem motivos para desesperar da graça e do perdão de Deus. Isto é, se encontrar em si um desejo de arrepender-se de seus pecados, de não mais servir aos prazeres do mundo e de voltar-se para Deus. Que não adie isso para o futuro. Está escrito: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 7 e 8. O desejo de converter-se no futuro é a voz de Deus falando dentro do homem, mais abafada pelas imagens que são sopradas pelo diabo. Elas fazem com que a conversão seja adiada de um dia para o outro e de um ano para o seguinte, até que a alma torne-se um cardo e não mais possa alcançar a graça. Que esse homem faça apenas a seguinte ponderação celeste: examine todo o transcurso de sua vida e o coloque diante dos 10 mandamentos e diante do amor do Evangelho, os quais lhe dizem para amar seu próximo como a si mesmo, de modo a ser um filho da graça no amor de Cristo. Que veja o quanto se afastou disso e em que consistem sua ação e seu desejo diários. Então a mesma atração do Pai o conduzirá e lhe mostrará, por meio da justiça de Deus, as imagens que ele edificou em seu coração, que julga serem seu maior tesouro e que ama em lugar de Deus. Tais imagens são os ídolos cuja adoração Deus proibiu. Adorar ou amar extremamente tais ídolos interiores, o amor próprio, as riquezas, o poder, os prazeres, etc., é um pecado ainda maior do que a adoração de ídolos exteriores. Cabe lembrar aqui que a adoração, o amor extremo, é diferente da veneração, a reverência, o respeito, e que, portanto, é lícito venerar imagens exteriores que servem de suporte para a manifestação das virtudes celestes e auxiliam a imaginação a dirigir-se a Deus. Deve-se apenas tomar cuidado para que elas não se tornem um obstáculo para a imaginação e passem a ser adorados no lugar dele. Essas imagens são o orgulho, o amor próprio, que se constituem num desejo de poder, de autoridade e de honras, isto é, de estar acima de todos os outros. A cobiça, que faz com que ele queira ter tudo apenas para si, deseje mais do que o necessário para sua efêmera vida terrestre e não tenha fé em Deus.
Mesmo se possuísse o céu e a terra, desejaria governar também o inferno. E a imagem disso é um porco, que deseja se apoderar de tudo só para si. A inveja que agrilhoa o coração dos outros, pois faz com que não suporte que alguém tenha mais bens materiais e seja mais honrado do que ele. A cólera ou ira que a inveja carrega em si como um veneno e que, por quase nenhum motivo, faz com que ele agrida, ataque e destrua, no desejo de justificar-se. Uma multidão de animais ou paixões terrestres que ele ama em lugar de Cristo, pois ama tudo o que há neste mundo e honra mais do que a Deus. Que apenas observe as próprias palavras e veja como sua boca secretamente difama outras pessoas, suscitando a discórdia entre seus amigos. Frequentemente fala mal dos outros sem motivo, alegra-se com o infortúnio de seu próximo e deseja que a desgraça recaia sobre ele. Todas essas coisas são as patas e os chifres do demônio e a imagem da serpente que um homem carrega em seu interior. Que confronte tudo isso com a palavra de Deus, a lei e o Evangelho, e veja que é muito mais um animal e um demônio do que um verdadeiro homem. Verá claramente então que essas imagens, tanto as criadas pelos seus desejos como as herdadas, o puxam para trás e o afastam do reino de Deus, pois em vários dos momentos em que desejaria, de bom grado, arrepender-se, converter-se e voltar-se para Deus, essas demoníacas patas arrastam-no para trás e o impedem de fazê-lo. A pobre alma pensa que esses espectros são divinos e novamente dirige para eles a sua concupiscência. Com isso permanece na cólera de Deus e quando a graça e a atração do Pai se extinguem, acaba por ser tragado pelo abismo. A lei divina revelada a Moisés. É o décimo item, certo? Do arrependimento. Isto é, Ben me explicará agora, a partir do que ele próprio viveu, o que fazer quando, em seguida ao arrependimento e à conversão, o homem tomar conhecimento das imagens bestiais que habitam sua alma e estas começarem a guerrear contra sua nova vontade. A partir de sua própria vitória, indica o caminho para vencer esse violento combate. Relatamos para tal homem nosso próprio caminho. Assim que tomar consciência desses animais, deseje abandonar imediatamente, na mesma hora e minuto, a vontade bestial e, através do arrependimento, voltar-se para Deus. Embora não possa fazer isso por seu próprio poder e vontade, deve tomar para si a promessa de Cristo. Pois ele disse: buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Nenhum filho pede pão a seu pai e este lhe dá pedra, ou um ovo e ele lhe dá um escorpião. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais vosso Pai Celestial saberá dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Lucas 11, de 9 a 13. Que traga essa promessa em seu coração. Ela é veneno e morte para o demônio e para todas as imagens bestiais herdadas ou criadas por ele mesmo. Que se apresente imediatamente diante de Deus com sua prece, pensando na promessa dessas palavras. Que observe todas estas abomináveis bestas e considere-se como uma. Que se considere como sendo nada mais que um imundo guardador de porcos, que dilapidou os bens de seu pai e seus direitos de nascença com os porcos do mundo e com os animais malignos. Que observe todas estas abomináveis bestas e considere-se como uma. Que se considere como sendo nada mais que um imundo guardador de porcos que dilapidou os bens de seu pai e seus direitos de nascença com os porcos do mundo e com os animais malignos. Tenha em mente que agora está diante da face de Deus como um miserável, nu e esfarrapado guardador de porcos que se prostituiu e adulterou a herança paterna com as bestiais imagens do mundo e que, por isso, não mais tem direito à graça de Deus. Não é digno dela e muito menos de ser chamado de cristão ou de filho de Deus. Que esqueça todas as boas obras que fez, pois só foi movido a fazê-las
para ter uma aparência hipócrita de bondade, e é isso que um homem demônio faz para ser visto como um anjo. A Escritura diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Todavia, que não desespere da graça de Deus, mas apenas de ser capaz de alcançá-la por seu próprio poder e habilidade. Que prostre sua alma com todas as suas potências diante de Deus, mesmo que seu coração diga claramente não ou espere, hoje não é um bom dia, ou teus pecados são muito grandes. Não será possível alcançares a misericórdia divina. Então será tomado pela angústia e não conseguirá orar a Deus, nem receber conforto ou força em seu coração, de modo que terá a impressão de que sua alma está completamente cega e morta para ele. No entanto, deve permanecer firme, tomar a promessa de Deus como uma verdade certa e infalível, voltar-se com seu coração abatido para a graça divina e, reconhecendo a própria indignidade, entregar-se inteiramente a Ele. E ainda que se veja como indigno demais, como se fosse um estranho ao qual a herança de Cristo não mais pertence, e que tenha perdido seu direito, deve considerar seriamente o que Cristo diz: o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Isto é, o pobre pecador, morto e cego para Deus, deve aceitar essa promessa e tomar a séria resolução de não renunciar à graça prometida por Deus em Cristo, mesmo que seu corpo e sua alma tivessem de ser subitamente separados um do outro. Ainda que seu coração tenha de permanecer privado do consolo do perdão por todos os dias de sua vida, a promessa de Deus será mais firme do que qualquer conforto que possa receber. Que resolva firmemente submeter sua vontade à resolução de nunca mais querer retornar à antiga imagem bestial e má, mesmo que todos os seus porcos e animais pranteiem diante dele. Mesmo que devido a isso tenha de ser um louco para um mundo, deseje permanecer firme em sua resolução e na promessa da graça feita por Deus. No entanto, se há um filho da morte, que seu desejo esteja na morte de Cristo e na promessa de Cristo, e morra e viva nele conforme sua vontade. Se tiver de morrer em breve, antes de sentir claramente ter alcançado o perdão e a graça de maneira definitiva, que simplesmente dirija sua resolução a Deus em preces e cânticos contínuos e entregue todas as coisas que vai iniciar e todas as obras de seu trabalho em suas mãos, permanecendo quieto diante da imaginação da cobiça, da inveja e do orgulho. Que entregue apenas essas 3 bestas e todas as outras logo começarão a enfraquecer, a adoecer e a se aproximar da morte. Essas 3 bestas, o que é a inveja, a cobiça, a inveja e o orgulho. Cristo logo estará nas palavras de suas promessas depositadas no homem, com as quais o envolverá como numa vida. Cristo começará a trabalhar nele e suas orações serão cada vez mais poderosas no Espírito da graça. O que ocorre espiritualmente é semelhante ao que se passa durante o desenvolvimento da criança no ventre da mãe, para que ela possa vir a receber a vida. O óvulo tem de suportar e superar as influências nocivas de diversos movimentos naturais e acidentes externos. Portanto, quanto mais um homem se afasta das imagens bestiais, o orgulho, a cobiça, a inveja, a cólera, etc., mais entra em Deus, até Cristo tornar-se vivo na graça incorporada, coisa que só ocorre quando a pessoa toma a decisão muito séria de abandonar tais imagens. Quando isso se dá, o noivado com a Virgem Sófia imediatamente se inicia. Os 2 amantes aceitam-se mutuamente com júbilo e dirigem-se um ao outro com desejo completamente interior, no mais doce amor de Deus. Então começa a ser preparado o casamento com o Cordeiro, no qual a Virgem Sófia, como a digna humanidade de Cristo, será unida à alma, a substancialidade celeste e o corpo de Cristo. A Virgem Sófia.
que a substancialidade celeste, o corpo de Cristo. O que acontecerá quando essa união se realizar e que tipo de alegria se elevará? Cristo indica quando diz que haverá maior júbilo no céu por um só pecador que se arrepender, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, verso 7. Não temos palavras para descrever nem para contar o que é a doce graça de Deus na humanidade de Cristo e o que ocorre com aqueles que são dignos de viver o casamento com o Cordeiro. Em nosso próprio caminho, nós o experimentamos e conhecemos. É devido a isso que temos um verdadeiro fundamento para os nossos escritos e os compartilhamos alegremente com nossos irmãos no amor de Cristo. Se for possível acreditar em nosso precioso conselho, dado à maneira de uma criança, experimentarão neles próprios aquele a partir do qual esta mão simples compreende e conhece tão grandes mistérios. Como já escrevemos um detalhado tratado sobre o verdadeiro arrependimento e outro sobre o novo nascimento, terminaremos este aqui para que sirva como um simples guia, que o próprio leitor se dirige aos outros dois, como também à volumosa obra sobre o Gênesis. Poderá encontrar nessas 3 obras, de maneira suficientemente detalhada, o fundamento de tudo quanto possa perguntar. Aconselhamos de maneira cristã que nos siga em nosso caminho, pois assim alcançará a contemplação divina em seu interior e ouvirá o que o Senhor diz a ele em Cristo. E com isso o confiamos ao amor de Cristo. Amém. B.M. escreveu uma imensa obra com cerca de 1000 páginas sobre o livro do Gênesis, chamada Mysterium Magnum. Pode ser encontrado em alemão, francês e inglês. Mysterium Magnum. A mais preciosa porta da contemplação divina, explicando o que é um Mysterium Magnum. Como tudo provém de Deus, existe por meio dele e nele. Como Deus está perto de todas as coisas e preenche tudo. Escrito em 1622. Capítulo 1. Agora, o que é Deus e como podemos reconhecer sua natureza divina através de sua manifestação. O que é Deus e como podemos reconhecer sua natureza divina através de sua manifestação. A razão diz: eu ouço falar muito de Deus. Ouço que há um Deus que criou todas as coisas e também mantém e sustenta tudo. Todavia, ainda não vi ninguém que tenha visto Deus, nem escutei ninguém que pudesse dizer onde Deus está ou como ele é. Pois quando a razão olha para a existência deste mundo e vê que o mesmo que acontece aos homens maus acontece aos justos, quando vê quão perecíveis e frágeis são todas as coisas e que os justos não encontram ninguém que os liberte da angústia e dos sofrimentos que lhes são infligidos pelos homens maus e vão ao túmulo no temor e na miséria, então pensa que tudo ocorre por acaso. Pois quando a razão olha para a existência deste mundo e vê que o mesmo que acontece aos homens maus acontece aos justos, quando vê quão perecíveis e frágeis são todas as coisas, e que os justos não encontram ninguém que os liberte da angústia e dos sofrimentos que lhes são infligidos pelos homens maus, e vão ao túmulo no temor e na miséria, então pensa que tudo ocorre por acaso. Deduz que não há um Deus que se interesse pelo sofrimento, uma vez que deixa morrer na miséria aquele que nele espera. Ademais, diz que nunca se ouviu falar de alguém que tivesse retornado da decomposição e afirmado ter estado com Deus. Resposta. Aqui. A razão é uma vida natural cujo fundamento jaz no início e fim temporais e não pode penetrar no fundamento sobrenatural onde Deus pode ser compreendido. Quando a razão especula dessa maneira e só encontra esse fundamento temporal, acaba por descobrir em si um desejo por um fundamento mais elevado no qual possa repousar. Aqui, essa vida natural perecível que não alcança nem compreende o fundamento sobrenatural e eterno no qual Deus pode ser entendido.
fundamento sobrenatural e eterno no qual Deus pode ser entendido. Ela entende que provém de um fundamento ou fundo, grund, sobrenatural e que tem de haver um Deus que a trouxe à vida e ao querer. Ela se aterroriza com suas vontades más, tem vergonha delas e as julga malignas. Quando faz o mal, acusa-se e teme um julgamento que não é capaz de ver. Isso mostra que o Deus oculto, que se dirigiu à natureza, habita a razão e a reprova por seus maus caminhos. E como a razão não o vê, nem o compreende, isso também mostra que esse mesmo Deus oculto não pode ter uma natureza perceptível. Por outro lado, a desamparada razão, que aqui erroneamente atormenta-se na privação, descobre em si um ainda mais desamparado desejo de abandonar-se a Deus e entregar-se ao sofrimento. Erroneamente porque duvida da bondade e mesmo da existência de Deus, ao sofrimento enviado por Deus para libertá-la de si mesma e introduzi-la na paz. Isto é, nesse errôneo tormento, ela acaba por ter a esperança de que aquilo que a criou tire-a da dor e a acolha em si. Deseja repousar onde não haja sofrimento. Busca repouso em algo que a liberte de si mesma. Embora não deseje ser um nada, deseja a morte de seu ego e morrer para o sofrimento, a fim de poder repousar. Assim sendo, entrega-se ao sofrimento para que o poder deste possa conduzir seu ego à morte, matar sua angústia e sua atormentada vida, possa entrar numa vida sem tormento. Com isso entendemos corretamente o Deus oculto. Entendemos que ele se revela no coração e na consciência do homem, reprovando o mal e a injustiça e, por meio do sofrimento, atrai o errôneo tormento para si. Que devido ao sofrimento, a vida da razão, isto é, a vida natural, tem de encontrar um desejo de retornar para aquilo de onde provém. Que a vida natural deve desejar odiar a si mesma e morrer para a vontade natural, a fim de poder alcançar a vontade sobrenatural. Isto é, Deus deixa que um homem sofra até perceber a loucura que é negá-lo e viver sem seguir a lei e a vontade divinas. Quando o homem percebe a loucura em que vivia, o sofrimento causado pelo erro se detém, pois ele reconhece que o mereceu e vê que isso serviu para reconduzi-lo à verdade. Agradece a Deus pelo sofrimento, mas a princípio não perdoa a si mesmo por ter persistido por tanto tempo em sua louca cegueira. A razão diz, porque Deus criou uma vida angustiada, sofredora. Ela não estaria melhor neste mundo sem sofrimento e angústia? Porque ele, que é o fundamento e o início de todas as coisas, tolerou a vontade desobediente e contrária. Porque ele não destruiu o mal, para que em todas as coisas houvesse apenas o bem. Resposta: sem contrariedade, nada pode ter consciência de si. Pois se nada há que lhe resista, sai continuamente de si e não retorna a si. No entanto, se não retorna a si, como para aquilo de onde originalmente provém, nada conhece de sua causa. Que bacana. Sem contrariedade, nada pode ter consciência de si. Pois se nada há que lhe resista, sai continuamente de si e não retorna a si. No entanto, se não retorna a si, como para aquilo de onde originalmente provém, nada conhece de sua causa. Se a vida natural não tivesse contrariedade alguma e não tivesse limite, nunca perguntaria pelo fundamento de que provém, de modo que o Deus oculto permaneceria desconhecido para a vida natural. Além do mais, se não houvesse contrariedade alguma na vida, não haveria perceptibilidade ou sensibilidade, nem vontade, nem operatividade, nem entendimento, nem conhecimento, pois algo que tem uma única vontade não tem divisibilidade. Se esse algo não encontra uma vontade contrária, que faça com que se conduza ao movimento, permanece tranquilo, pois uma coisa una só pode conhecer uma coisa, uma única coisa, e ainda que seja boa em si mesma, não conhece o mal nem o bem,
pois nada tem em si para torná-los perceptíveis. Pois uma coisa una só pode conhecer uma única coisa, e ainda que seja boa em si mesma, não conhece o mal nem o bem, pois nada tem em si para torná-los perceptíveis. E assim podemos filosofar a respeito da vontade de Deus e dizer: se o Deus oculto, que é uma existência e vontade unas, não tivesse se conduzido pela sua vontade para fora de si, se não tivesse se conduzido da sabedoria eterna à sófia, ao temperamento, à divisibilidade da vontade, e não tivesse confinado esta divisibilidade numa vida natural e criatural que consiste em luta, como a oculta vontade de Deus, que em si mesma é una, poderia revelar-se para si. Como a oculta vontade de Deus, que em si mesma é una, poderia revelar-se para si. Como poderia haver conhecimento de si numa vontade única? O temperamento é o equilíbrio de um ser, é a harmonia entre os diversos componentes que o constituem, proveniente de sua unificação com sua origem, a vontade de Deus. O centrum, plural centra, é a primeira raiz da manifestação de uma essência de um ser. O centrum é a primeira raiz da manifestação de uma essência e de um ser. No entanto, se houver na vontade única uma divisibilidade que se conduz ao centro e à vontade própria, então da vontade única se elevam incontáveis vontades, como galhos numa árvore. Portanto, vemos e compreendemos que, em tal divisibilidade, cada vontade contrária se dirigirá a uma forma particular, que o combate das vontades gera a configuração da forma, que na divisibilidade nenhuma forma é igual a outra, embora todas provenham de um único fundamento, Grund. Pois uma vontade única não pode se despedaçar, assim como a mente, Gemüt, não se despedaça quando se divide numa vontade má e noutra boa. O afluxo dos pensamentos divide-se numa vontade má e noutra boa, mas a mente permanece inteira em si e deixa que ambas se elevem nela e a habitem. A razão diz: então é bom e útil que junto com o bem haja o mal? Resposta: o mal, como vontade contrária, faz com que o bem ou a vontade queira retornar à sua existência e causa primeira, a Deus. Deseje retornar ao bem, à vontade boa. Pois uma coisa que em si mesma é apenas boa e não tem nenhum sofrimento, nada deseja, porque não conhece nada de melhor que possa desejar em si ou para si. Assim podemos filosofar sobre a boa vontade única de Deus e dizer que em si mesmo ele não pode desejar nada, pois não tem nada em si nem diante de si que possa dar-lhe algo. Por isso conduz-se para fora de si à divisibilidade e ao centrum, a fim de que uma contrariedade possa surgir no que foi emanado, para que através do mal o bem possa tornar-se perceptível, efetivo e capaz de vontade, pois desejará separar-se do mal e retornar à vontade única de Deus. Porém, assim como a emanação ou afluxo da única vontade eterna de Deus sai continuamente de si em direção à sua manifestação, assim também o bem, sendo o poder divino, flui juntamente com a emanação do eterno e entra na divisibilidade, no centro da pluralidade. Então, a perpétua emanação da vontade faz com que, devido ao movimento, o bem deseje estar de novo tranquilo e aspire entrar de novo no Nessa aspiração e penetração de si mesmo, o torna-se móvel e desejoso, e dessa operação resulta a perceptibilidade, o conhecimento e a vontade. Deus, enquanto chamado de Deus, só pode desejar a si mesmo, pois nada tem diante ou depois dele que possa querer. Mas se ele quer algo, isso emana dele e é um contrário dele, no qual a vontade eterna quer algo. Se esse algo fosse uno, a vontade não poderia exercitar-se ali. Por isso a insondável vontade dividiu-se em princípios e dirigiu-se ao ser.
para que pudesse operar em algo. Temos similitude disso na mente do homem. Se a mente não saísse ou afluísse de si, não teria pensamentos. Mas se não tivesse pensamentos, não teria conhecimento de si, nem de nenhuma outra coisa, e seria incapaz de criar e de agir. Todavia, o afluxo dos pensamentos da mente, que é um contrário da mente, por meio do qual esta descobre a si mesma, faz com que ela queira e deseje algo, de modo que dirige os pensamentos a algo, isto é, ao centro de uma egoidade, no qual a mente opera com os pensamentos, revelando-se e contemplando-se em ação através deles. A egoidade Irrheit é diferente de egoísmo, Eigennutz. Ela é como que a base substancial deste e também poderia ser traduzida por esseidade ou ipseidade, o que faz com que o indivíduo seja ele mesmo e se distinga de todos os outros. Portanto, também é possível associar egoidade à individualidade, de modo que isso deixa ainda mais claro que em si mesma ela não é má. Muito pelo contrário, pois Deus desejou criar os seres, isto é, as individualidades, as egoidades, para revelar-se e para ser por elas conhecido e amado. Ela só se torna má quando nela surge o egoísmo e o individualismo, quando rompe com Deus e com os outros para afirmar-se separadamente. Se nesse centro dos pensamentos, que é um contrário da mente, também não houvesse, por sua vez, um contrário, todos os centra que afluíssem ou emanassem dos pensamentos seriam uma única coisa, teriam uma única vontade, que sempre fariam uma única coisa. Como então as maravilhas e poderes da sabedoria divina seriam concebidos e conhecidos pela mente, que é uma imagem da revelação ou emanação divina? No entanto, se aliar um contrário, como luz e trevas, então este é contrário a si mesmo, e cada qualidade faz com que as outras sejam levadas ao desejo de combater umas contra as outras e dominá-las. Nesse desejo, os pensamentos e a mente são conduzidos a um fundamento natural e criatural, a uma vontade própria, de, através de seu centro, dominar todos os outros centra, por exemplo, de um pensamento dominar todos os outros pensamentos. As qualidades ou propriedades são as 7 forças, os 7 movimentos principais através dos quais Deus se revela: a astringência ou a força contrativa, o amargor ou a força expansiva, a angústia ou a rotação, a explosão ou fogo, a luz, o som ou o tom, a tangibilidade ou corporalidade. Tangibilidade ou corporalidade. Corporeidade também pode ser. Assim, no entanto, se alia a um contrário, como luz e trevas, então este é contrário a si mesmo, e cada qualidade faz com que as outras sejam levadas ao desejo de combater umas contra as outras e dominá-las. Nesse desejo, os pensamentos e a mente são conduzidos a um fundamento natural e criatural, a uma vontade própria, de, através de seu centro, dominar todos os outros centra, por exemplo, de um pensamento dominar todos os outros pensamentos. Assim, com a vontade contrária, surgem na mente o combate e a angústia, de modo que com isso a totalidade da mente é instigada a ir em direção à ruptura dos pensamentos e da vontade própria destes, ou dos centra naturais, e a conduzir-se para fora da dor, da angústia, da vontade contrária e do combate, querendo mergulhar de novo no repouso eterno em Deus, de onde ela emanou. Daí advém a fé e a esperança, de modo que a angustiada mente espera pela libertação e deseja retornar à sua origem, a Deus. Devemos entender a manifestação divina do mesmo modo, pois, embora a vontade de Deus não seja coisa, natureza ou criatura, nem tem em si dor, sofrimento ou vontade contrária, todas as coisas de natureza boa ou má, amorosa ou dolorosa, têm seu primeiro início a partir da emanação da vontade divina.
a partir do afluxo da palavra, afluxo este que é a insondável mente ou sabedoria de Deus, e do Mysterium Magnum, onde a inteligência eterna jaz no interior do temperamentum, originaram-se a inteligência e o conhecimento. Esse afluxo é um início do querer, através do qual a inteligência dividiu-se em formas, qualidades ou propriedades. Aqui nota do rodapé aqui. Conforme a definição dada no capítulo 2, verso 29, o grande mistério ou mysterium magnum é o afluxo e o contrarium da força e do conhecimento divinos. Em sua obra-chave, que é uma explicação dos principais termos empregados em suas obras, B.M. o define da seguinte maneira: ele é um servo da sabedoria, no qual o verbo exalado ou a força ativa e desejosa da inteligência divina aflui através da sabedoria, junto com a unidade de Deus, para sua manifestação. Pois a natureza eterna origina-se no Mysterium Magnum, no qual há duas essências e duas vontades, a saber, a unidade de Deus, a força divina, a sabedoria exalada e a vontade divisível que se origina no afluxo do verbo pronunciado e cujo fundamento não está na unidade divina, mas na mobilidade do afluxo que se mescla com a vontade própria e com o desejo da natureza eterna. Ver também a definição dada no capítulo 3, verso 15. 5. A partir do afluxo da palavra, afluxo este que é a insondável mente ou sabedoria de Deus, e do Mysterium Magnum, onde a inteligência eterna jaz no interior do temperamento, originaram-se a inteligência e o conhecimento. Esse afluxo é um início do querer, através do qual a inteligência dividiu-se em formas, qualidades ou propriedades. Cada uma das formas tornou-se desejosa de ter um contrário como sua semelhança. Esse desejo é uma apreensibilidade. Esse desejo é uma apreensibilidade que tende para o ego ou para a propriedade, para um lugar ou para algo. A partir desse algo, o Mysterium Magnum, que é o poder não natural, tornou-se natural e apreensível, e o algo apreendeu-se, tornando-se uma vontade própria ou individual. Essa vontade própria é o fundamento do egoísmo, no qual ela encerra-se como uma desejosa vontade. A impressão magnética, criadora da pungência e da dureza, originou-se daí e constituiu-se no fundamento das trevas e da sensibilidade dolorosa, de onde resultaram a vontade contrária, a angústia e a fuga, ou a pungência. Esse é o fundamento da natureza, do qual provém a pluralidade das qualidades ou propriedades, pois em tal contrariedade cada vontade eleva-se a partir da outra a fim de separar-se da dor, do mesmo modo que os pensamentos separam-se da mente, que devido a estes está numa angústia, trabalho, desejo e ruptura contínuos. Aqui a nota de rodapé. A impressão magnética, ou o fiat, é a força contrativa do desejo criador de Deus. É também chamada por B.M. de adstringência, a primeira das 7 propriedades da natureza eterna. Isto é, da força contrativa aprisionadora, originou-se uma vontade contrária ao aprisionamento. A força expansiva libertadora, chamada por B.M. de pungência ou amargor, e do combate entre ambas adveio a angústia ou a rotação. Para a compreensão desse processo da origem das forças ou propriedades da natureza em Deus, o leitor deve ler as outras obras do autor, especialmente a sabedoria divina, a aurora nascente e os 3 princípios da essência divina. Estas 3 primeiras forças são o fundamento da natureza eterna e constituem o que B.M. chama de primeiro principium, ou o mundo tenebroso. Ver o 4º tratado deste livro, Os Profundos Princípios de Jacob B.M. Ou seja, é um fundo em que os contrários estão em equilíbrio e harmonia. Aqui.
É nesse afluxo em que a força divina exala-se a partir de si, conduzindo-se à natureza e à criação, devemos reconhecer duas coisas. A eterna inteligência da boa vontade una, que é um temperamento e que se introduz numa sensibilidade e atividade apenas para a manifestação dos poderes, cores e virtudes ocultos na sabedoria divina, a fim de que estes possam revelar-se na divisibilidade e na forma, e a sabedoria eterna possa ser conhecida. Desse fundamento provém, como tronos e potestades, os anjos, as almas e as criaturas, e também o mundo visível. As ideias arquetípicas de todas as coisas que estão na sabedoria divina só ganharam uma existência criatural depois que a inteligência divina as apreendeu e as introduziu na divisibilidade e na corporalidade. Foi devido a isso que os anjos, as almas humanas, os animais, as plantas, etc., que existiam em potência apenas como ideias da mente de Deus, passaram a existir em ato, descendo para habitar os diversos mundos manifestados. A corporalidade também. Da conjunção das duas, a vontade original da natureza, que é a aprehensibilidade do centrum, a vontade original da natureza, que é a aprehensibilidade do centrum, onde cada centrum que há na divisibilidade encerra-se num lugar, num ego e numa vontade própria, como num mistério ou numa mente individual, de onde origina-se a diferenciação dos quereres ou as múltiplas vontades. Da conjunção das duas eleva-se um contrário, pois há duas coisas em uma. A inteligência da boa vontade una, que tende para a origem do poder divino e que deseja apenas um contrário que lhe seja semelhante, algo que seja bom, onde a boa vontade divina emanada possa operar e se manifestar. A vontade própria natural, a vontade original da natureza, auto-engendrada no lugar, locus, da egoidade, na tenebrosa força contrativa, que também deseja um contrário que lhe seja semelhante, a fim de que, através de sua apreensão, ela possa tornar-se substancial. O único fundamento natural que deseja para si é a sua própria corporalidade. Podemos compreender assim a coexistência da vontade boa e da má em todas as coisas. Além disso, podemos compreender corretamente como o fundamento interior espiritual de todos os seres origina-se do poder divino, como o desejo ou fundamento próprio, natural, também surge em todas as coisas. Como todos os corpos visíveis dos seres perceptíveis originam-se do desejo da natureza. A partir disso, devemos notar claramente que, assim como o desejo próprio, natural, que tem um início, torna-se substancial e cria um contrário para si mesmo, isto é, uma semelhança de si por meio da qual ele age, assim também o fundo divino, a boa vontade una, através da aprehensibilidade de seu amor, cria para si um contrário, os seres espirituais, no qual a vontade divina age. Introduz o poder divino na divisibilidade e em corpos a fim de manifestá-lo na glória divina. E é necessário ressaltar que neste mundo material há sempre duas naturezas em uma eterna, divina e espiritual, outra criada, natural e perecível, que reside na vontade própria. Portanto, dois tipos de vontade são encontrados em uma vida, uma criada e natural, na qual a vontade é seu próprio astrum, e que interage com todas as qualidades externas, naturais, elementais e astrais. Outra, eterna e espiritual, que é uma apreensão da vontade divina, com a qual esta também cria um contrário, um ser, e no qual age. Essas duas devem ser compreendidas como dois princípios, principia, a divina como principium celeste e a temporal como principium terrestre. Principia de Isaac Newton.
Aqui, astrum, isto é, a vontade natural extrai de si mesma sua alma astral. O astrum da terminologia de Paracelso, o fundamento de sua vida. E assim como o princípio celeste está imbricado no terrestre, este também o está no celeste. E, no entanto, nenhum deles é o outro, pois o celeste tem uma natureza espiritual, que é um poder totalmente essencial e que permeia o terrestre. Embora a natureza espiritual tenha apenas o seu princípio, dá poder ao princípio terrestre, de modo que este adquire outra vontade e anseia o celeste. Este anseio é um desejo de abandonar a vaidade da natureza, sobre o que a Escritura diz. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou, mas com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Romanos 8, versículo 19 até o 22. Vou ler novamente aqui esse versículo. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou, mas com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Romanos 8, 19 a 22. Entenda isso corretamente. O desejo em direção à natureza emanado do poder divino, do qual desejo originaram-se a natureza e o ego, aspira a ser livre da vontade própria, natural. Contra a própria vontade, esse desejo é oprimido pela contração da natureza, pois Deus o introduziu nela. Porém, no fim deste tempo, ele será libertado da opressora vaidade da natureza e será conduzido a uma natureza clara e cristalina. Então ficará evidente o motivo de Deus tê-lo encerrado num tempo e tê-lo sujeitado ao sofrimento. Para que, através do sofrimento natural, o poder eterno pudesse ser levado às formas corporais e às criaturas, à divisibilidade perceptível, para que estas criaturas, como vidas naturais, fossem um jogo no contrário da sabedoria divina. Pois através da loucura a sabedoria torna-se manifesta, já que a loucura atribui poder à sua própria egoidade, embora apoie-se num fundamento que tem um início e um fim. No juízo final, quando o mundo material temporal em que vivemos deixar de existir. Assim a vida eterna é revelada através da loucura, a fim de que nela possa elevar-se em louvor à glória de Deus e o eterno e permanente possa tornar-se conhecido no mortal. Com isso é dada uma resposta à primeira questão levantada pela razão, a de que parece que todas as coisas ocorrem por acaso e que não há um Deus, uma vez que ele deixa que o justo e piedoso viva no sofrimento, na angústia e na tribulação e acaba por levá-lo ao túmulo, como faz com o homem mau. Parece que Deus não se interessa por nada ou que não há um Deus, uma vez que a razão não o vê, conhece ou sente. Então lhe é dito que sua própria vida da razão é apenas um contrário da verdadeira vida e, se não encontra em si fome ou desejo algum pela vida da qual se originou, ela não passa em sua própria vida de uma loucura e de um jogo onde a sabedoria manifesta suas maravilhosas potencialidades. A loucura é uma mente e uma vida que pretendem apoiar-se apenas em si mesmas. É a razão natural e a vontade própria, isto é, na vida temporal. Pois através do sofrimento infligido à vontade própria, a vida e a razão que querem se apoiar apenas em si mesmas, o que é a loucura, desejam retornar à sua origem, a Deus. E se perseveram nesse desejo e nesse retorno,
o celeste acaba por manifestar-se no terrestre, isto é, Deus, a liberdade, o amor e a paz eternas manifestam-se no homem, libertando-o de toda a dor. Amém. Muito bom. Aqui ainda tem, viu? Continuação aqui. Aqui do Gestalt. Pois no que diz respeito à natureza exterior, a razão vê essa loucura no homem sábio. Isto é, aqui a nota, exteriormente vê no homem sábio a mesma vida natural que em todos os outros homens e que, considerada apenas em si mesma, não passa de uma loucura. A vida própria, natural, carnal e perecível. Pois no que diz respeito à natureza exterior, a razão vê essa loucura no homem sábio. Vê que Deus abandona a loucura do sábio para que ela passe pela vergonha e pelo desprezo diante dessa louca inteligência egoísta, que não conhece seu próprio fim. Por isso a louca razão supõe que não há libertador. Não entende que um homem sábio é livre em si mesmo e que será redimido da loucura herdada, nem que, através do sofrimento e das contrariedades que lhe são infligidas pelos homens maus, sua vontade própria chega à própria ruptura e ao não querer, caindo então em sua primeira origem, a vontade de Deus, e ali nascendo de novo. Ela não entende que não é a grosseira carne mortal que serve a Deus, e como não compreende isso, pensa que é a egoísta vida animal que ele quer libertar. Porém, o que importa a Deus é que a vontade própria, o egoísmo, seja rompida e caia de novo nele, pois com isso a boa natureza interior do homem é apreendida na vontade de Deus. Isto é, diante da razão dos homens tolos, separada da verdadeira inteligência. Pois para os homens sábios dotados da verdadeira inteligência binar, que sempre contempla a sabedoria divina, Roquimar, e é por ela fecundada, a vida exterior natural não passa de um frágil e temporário suporte da verdadeira e eterna vida. Como diz a Escritura, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. 1 aos Coríntios 1, 2. 1 verso 2. Aqui é o 22, quando ele fala que para que ela passe pela vergonha e pelo desprezo diante dessa louca inteligência egoísta, que não conhece seu próprio fim. Todavia, quando isso ocorre, mais sofrimento é lançado sobre o corpo natural, a fim de que a vontade própria, natural, não retorne ao desejo próprio de seu egoísmo, não se estabeleça como um dominador do fundamento interno e não destrua a verdadeira imagem de Deus. Não destrua o novo homem, a imagem de Deus que nasceu quando a vontade própria foi rompida e entregou-se à vontade de Deus. A razão terrestre não entende isso, pois não compreende como Deus a habita, nem o que a vontade e o ser de Deus são. Não sabe que Deus a penetra e está muito próximo dela, e tampouco sabe que para a sabedoria sua vida não passa de uma loucura através da qual aquela se revela a fim de poder ser conhecida. A vontade da razão desviou-se de Deus em direção ao egoísmo e vangloria-se de seus próprios poderes e habilidades. Não vê que estes poderes são criados e finitos, tiveram um início e terão um fim, que não passam de um jogo, de um espelho por meio do qual a sabedoria contempla-se durante certo tempo na loucura do homem sábio. Enfim, ela não entende que, através de tal sofrimento, a loucura do homem sábio despedaça-se para que ele odeie ainda mais a frágil vida louca, morra mais profundamente para a razão terrestre e entregue completamente sua vontade a Deus. A razão natural e a vontade própria. Embora no homem sábio, que é um homem renascido, elas já tenham sido, em boa parte, desapropriadas e submetidas à sabedoria e à vontade de Deus,
restam ainda muitas desapropriações para que possam chegar à submissão completa em todos os níveis e o homem alcance a perfeição da regeneração, da santificação e da união com Deus, tornando-se então um homem perfeito ou universal, perfeita imagem e semelhança de Deus. A razão natural e a vontade própria. A razão natural e a vontade própria. Embora no homem sábio, que é o homem renascido, elas já tenham sido, em boa parte, desapropriadas e submetidas à sabedoria e à vontade de Deus, restam ainda muitas desapropriações para que possam chegar à submissão completa em todos os níveis e o homem alcance a perfeição da regeneração, da santificação e da união com Deus, tornando-se então um homem perfeito ou universal, perfeita imagem e semelhança de Deus. Sobre este tema o leitor leria com proveito a Senda do Homem Celeste de Gestalt e os diferentes níveis de realidade, o Paradoxo do Nada de Patrick Paul, publicados por esta editora. O Paradoxo do Nada. A razão terrestre considera isso como insensatez, especialmente quando vê que Deus também abandona a loucura terrestre do sábio e deixa que seu corpo, onde esta se contempla, desça ao túmulo sem ajuda, pois com isso supõe que esse homem não recebeu de Deus libertação alguma. Depreende que sua fé certamente foi equivocada, ou Deus o teria libertado durante o tempo de sua vida. O corpo físico do sábio. Além disso, como não sente a punição pelas maldades aqui na terra, conclui que não há nenhuma séria determinação a ser tomada aqui. Conclui-se que não há por que tomar aqui na terra a séria decisão de desviar-se daquilo que é temporal e voltar-se para o que é eterno. Não se sabe que quanto mais perseverar na loucura, mais forte se tornará nele a fonte da dor eterna, de modo que quando a luz da natureza exterior perecer, sob a qual se exibiu durante um tempo com seu egoísmo, se encontrará nas trevas e na dor eternas, pois então seu falso desejo próprio será tão somente uma vontade contrária em uma severa, penetrante e dura pungência nele mesmo. Durante esta vida terrestre, deposita sua esperança na ajuda externa, se conduz ao prazer de sua vontade e considera isso como o reino do céu. Todavia, quando sobrevém a morte e a luz exterior se apaga, ele se vê no desespero eterno e não vê libertador algum nele nem perto dele. No entanto, durante esta vida, um homem sábio vê a loucura que traz atrelada a si, que a razão considera como inteligência, e aprende a odiá-la. A razão natural e a vontade própria. Assim, sua sabedoria, que o mundo considera como loucura, tem de ser vista pela sua razão como loucura, sendo com isso muito humilhada. É assim Deus também odeia a louca vida mortal do homem sábio, assim como ele próprio a odeia, para que a verdadeira vida divina possa governar nele com a inteligência. A inteligência ou o intelecto mens é muito diferente da razão, rácio. O fundamento desta última reside neste mundo astral material. A razão é uma faculdade natural do homem, natural ou animal, de modo que não pode avançar além dele com seu discernimento. Enquanto a inteligência, que é uma faculdade do homem renascido, tem seu fundamento no mundo divino, vale lembrar que ela corresponde à Sefirah Binah da Kabbalah, e pode penetrar em todos os mundos ou em todos os diferentes níveis de realidade, pois perscruta contínua e diretamente a sabedoria divina, correspondente à Sefirah Hokmah, que pouco a pouco vai lhe revelando o grande número dos seus mistérios. E assim também Deus odeia a louca vida mortal do homem sábio, assim como ele próprio a odeia, para que a verdadeira vida divina possa governar nele com a inteligência. Por isso em Deus não há pesar pelo corpo mortal do sábio,
Pois no espírito e na vontade do sábio ele apreende em si o ente ou a essência divino dele, do sábio, e deixa o corpo da loucura descer ao túmulo com ela, até o dia da separação final. Pois no dia do juízo final, a virtude celeste dos próprios corpos físicos será retirada novamente do túmulo e dada aos justos. A razão é louca porque não entende isto. E um homem é considerado um homem não segundo a loucura, mas segundo o Espírito de Deus. E não deve julgar as coisas divinas conforme as imagens da razão, pois está escrito: quem semeia na sua carne, na mortal razão de sua própria vontade, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, na vontade divina, e coloca sua vontade na esperança da promessa divina, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6 e 8. Quem semeia na sua carne, na mortal razão de sua própria vontade, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, na vontade divina, e coloca sua vontade na esperança da promessa divina, do Espírito colherá a vida eterna. Muito bem, aqui terminou a leitura do primeiro capítulo e prossegue a leitura no próximo.